vi bolas de fogo sendo lançadas em direção à minha casa. Nesse dia que fomos visitar, eu fiz algo que aqui para nós não se pode fazer. Oi, seja muito bem-vindo, você tá aqui no canal Pérola de Iemanjá, esse canal onde você manda a sua história e eu conto ela aqui pra todo mundo. Tô colocando uns quadros novos, gostaria de saber a sua opinião desses quadros novos que eu estou soltando aqui no canal. Então deixa aqui embaixo nos comentários do que você achou dessa última semana. E ó, nesse relato, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou me maquiando enquanto eu leio o relato. Você sabe que isso é uma tarefa bem difícil, né? E aí, pra começar, já percebi que esqueci a esponjinha, né? Ok? Agora eu tô com tudo ok aqui e vamos para essa primeira história. Projeção astral que se realizou. Eu fico pensando naquela questão da visão remota. Você já ouviu falar de visão remota? Se você nunca ouviu falar, dá uma pesquisada, porque é super interessante, viu? Olá, Pérola! Um grande abraço de um novo seguidor que já te admira muito. Muito obrigada, um abraço para você também. Meu nome é Lucas, moro no Rio de Janeiro e tenho 23 anos. E hoje irei contar sobre um sonho que eu tive. Eu sempre fui uma pessoa com intuição muito aguçada. Sempre sonhei com coisas que aconteciam. Uma vez, após o almoço, bateu um sono e resolvi dormir. Sabe quando você fecha os olhos, dorme, mas ainda assim consegue ver todos os cômodos da casa? Sei não, amigo, mas tudo bom. Eu me sentia assim. Não sei dizer exatamente se estava fazendo uma projeção astral para fora do meu corpo, mas eu via tudo ao meu redor, do jeito que estava. Eu andei em direção à cozinha, olhando para a janela. Vi bolas de fogo sendo lançadas em direção à minha casa. Gente, eram muitas, mas de alguma forma tinha uma barreira que protegia a minha casa. Algo impedia que as bolas de fogo chegassem até aqui, mas eu ouvi aquele barulho alto, tentando ultrapassar a barreira. Fui andando em direção à sala, que também tem uma janela que dá visão ao portão da entrada da casa. Também tinham várias bolas de fogo na direção do portão. Aquele barulho alto da bola de fogo batendo no portão e eu ficando cada vez mais desesperado. Eu acordei com um barulho muito alto, um estrondo, como se fossem as bolas de fogo batendo no portão ainda. Resolvi ir andando até a sala para ver na janela. Pasme, o portão estava caído. Ai, gente, aquelas coisas, né? Já é tenso no sonho, aí você acorda o bagulho tá no chão mesmo. O que tinha derrubado o portão, criatura? Não fala que você viu as bolas de fogo não, pelo amor de Deus. Até hoje não sei explicar o recado que esse sonho estava querendo dar. Se tinha alguém que estava desejando mal para mim e para minha casa. Mas tenho certeza de que algo me protegia e protegia a minha casa naquele momento. Interessante. O que você acha? Mas obrigada por mandar o seu relato. Meu sonho salvou a minha filha de um acidente. Oi, Pérola. Tudo bem? Sou sua fã. Amiga, obrigada! Há algum tempo sigo seu canal e você, com a sua energia boa, tem me ajudado a me sentir melhor. Obrigada! Luto contra a depressão e a ansiedade por anos. Muito obrigada. Continue assim, cheia de luz e muito axé. É você que é assim, sabia? Você só não se deu conta. Meu nome é Vanusa. No estado do Mato... minúscula. No estado do Mato... Matro não, pelo amor de Deus! Moro em uma cidade minúscula do estado do Mato Grosso do Sul. Tantos fatos já aconteceram comigo que nem mesmo eu sei explicar. Há alguns anos atrás, fui para o estado de São Paulo, a trabalho. Fiquei algum tempo lá. E minhas filhas ficaram na minha cidade com os meus pais. Aí eu não conseguia. Todos os dias, até 3 ou 4 vezes por dia, eu ligava para conversar com as minhas filhas e com os meus pais. Uma certa noite, eu não conseguia dormir. Todas as vezes que eu fechava os olhos, eu ouvia um barulho alto, estrondoso, de uma moto andando em alta velocidade. Parecia que estava dentro da minha cabeça. Acordei o meu esposo e ele me disse: vai dormir, você teve um pesadelo. Eu disse a ele que quando eu abri os olhos, o barulho sumia. Assim foi a noite toda. Ao amanhecer do dia, como de costume, liguei na casa da minha mãe e falei com todos lá. E todos estavam muito bem. Até que perguntei da filha mais velha. Minha mãe disse que ela estava no banco, porque iria para uma cidade vizinha para fazer a inscrição para a faculdade. Quando ela saiu do banho, eu quis falar com ela e perguntar sobre a faculdade. Pérola do céu.
Quando perguntei com quem ela ia, ela me disse que ia uma turma, mas naquele momento ia ela e um amigo de moto. Eita, será que é aquele sonho? O sonho com ela com o barulho da moto? Eita, amiga. Eu paralisei e pelo meu instinto disse, não vá. Contei a ela o que houve comigo durante a noite. Ela prometeu que não iria de moto. Ela conversou com os amigos e resolveram ir de carro. Disse a ela, assim que chegasse na cidade, que ligasse para mim. No momento que eles saíram, eu marquei o tempo. Eu sabia que eles gastariam 1h30 até chegar. Deu 1 hora e ela me ligou. Atendi aliviada, mas na voz dela vi o desespero. E ouvia também a voz dos amigos ao fundo. Ela me disse bem assim, mãe, chegando perto aqui da cidade, passou uma moto por trás em alta velocidade. E bem lá, na curva, houve um acidente. A moto bateu na frente com um carro. No mesmo dia, no mesmo horário. Os amigos dela ficaram assustados com o que aconteceu. Ainda mais que a minha filha tinha contado o porquê eles teriam ido de carro. Esse foi um dos fatos que sempre aconteceram comigo. E eu não sei explicar. Desculpa por não saber expressar direito. Muita paz, muito axé pra você. Ai, cara, é assim, é chocante, né, mano? O seu Zé me salvou. Oi, Pérola. Meu nome é Andressa. E moro no Rio Grande do Sul. Tenho um relato relacionado ao seu Zé Pilintra para te contar. Para começar, do começo mesmo, eu vim de uma família cristã. Fui criada dentro da igreja. E quando já tinha os meus 20 anos, eu decidi me batizar. Sim, demorei, pois eu conhecia a palavra, mas não a seguia, porque eu era jovem e gostava de sair, de beber, de me divertir, como qualquer outro jovem da minha idade. Pois bem, eu fiquei uns 3 anos na igreja, seguindo firme e fiel, pois eu sou virginiana e gosto das coisas bem certinhas. Então, nesse tempo, foi um tempo de muito aprendizado para mim, pois também sou muito curiosa, gosto de estudar para entender as coisas. Eu também. Eu aprendi muito sobre o que a Bíblia ensina, mas também sofria naquele período, porque eu tinha muitos sonhos e muitas coisas e pessoas tinham saído da minha vida. Eu me afastei de amizades que eu tinha e por isso eu me sentia sozinha. Fiquei antissocial mesmo. Eu tô meio assim. Eu acho que é sintoma da pandemia, não sei. E por essas e outras razões, eu sofria muito. Eu esperava as coisas acontecerem, como diziam na igreja que ia acontecer, e elas não aconteciam. Por isso, eu fui desanimando de seguir aquele caminho. Afinal, eu fazia tudo certo e as coisas simplesmente não andavam para mim. Decidi um dia então me afastar, pois até mesmo dentro da igreja já estava uma luta bem grande com o pastor. Matador de ovelhas? Oxi! Como assim, matador de ovelhas? Eu já tô realizando o que o pastor matando literalmente as pessoas. Não faz essas brincadeiras comigo, gente, que eu sou lenta. Que tinha sido trocado e assumido aquela igreja. E, enfim, eu saí da igreja de vez. Comecei a me aproximar de uma amiga de infância, que logo me acolheu. E a gente voltou a sair, juntas. Íamos nas festas, comecei a conhecer moços, mas não queria namorar nem nada disso. Acho que foi porque no tempo que eu fiquei na igreja aprendi a ficar sozinha sem depender emocionalmente de ninguém. E por isso eu gostava da minha liberdade. Só que por algum acaso eu conheci um guri, como a gente fala por aqui no sul. Ele morava no mesmo bairro que eu e trabalhava num mercadinho na esquina da minha rua. Que era do pai dele, no caso. E eu nunca notei ele, até que a irmã da minha amiga me disse que ele pediu o meu número. E como eu não tava nem aí pra namoro, dei o meu contato e começamos a conversar. Não entendi essa parte do nem aí pra namoro, porque se você não tá nem aí pra namoro, você não ia dar o número pra ele, né, amiga? E pra abreviar, ele era mais novo do que eu. E eu não queria nem dar uns beijinhos sequer nele por causa disso. Mas no fim, ele acabou se mostrando uma pessoa diferente do que parecia. Ele tinha maturidade e responsabilidade desde novo. Então, eu acabei ficando com ele e me apaixonei. Logo no primeiro beijo, eu já estava totalmente caída por ele. Mas um dia, ele me disse que não ia poder me ver, pois tinha a obrigação na religião dele, e que ele era o batuqueiro. Ai, gente, para, amiga. É por isso que você se apaixonou, gente. Eu não me importei no momento da notícia, porque eu nunca tive medo de batuque, e nem pensava em ficar com ele por muito tempo. Mas, no fim, nós assumimos o namoro.
E no início, eu via a rotina dele, de ter que ir nas sessões e fazer obrigações. E eu não gostava, porém, respeitava. Mas nem queria saber, às vezes até discutia por não gostar da religião dele. No fim, Pérola, num período em que ficamos separados, ele trocou de casa e foi para uma terreira, onde se trabalha mais com Exus do que Orixás. E quando, enfim, eu e ele decidimos voltar, porque era muito amor envolvido, risos, ai gente, eu tô lindo, amor. Eu conheci o Zé Pilintra dele, pronto. Já sei, ficou apaixonada ainda mais pelo homem. Menina, eu falava mal desse tal de Zé que ele tinha. Que? Como assim? Não faz isso, mulher! Pois ele começou a trabalhar com ele nessa nova casa. E ele já estava apaixonado pelo seu Zé Pilintra. Você tava com ciúmes do seu Zé. E um dia, o meu namorado estava voltando do terreiro. E eu esperava ele na casa de uns amigos nossos, que era na mesma rua. Só que eu não sabia que um dos amigos dele pediu para falar com o seu Zé. E lá estava eu, bem plena, quando o meu marido chega. Peraí, como assim? Vocês já tinham casado e nem tinha me avisado que vocês casaram? E lá estava eu, bem plena, quando o meu marido chega nessa casa. E eu olhei no rosto dele e vi que não era ele. Acho que ela quis dizer que era o namorado, tá, gente? Porque até então era namorado, como assim virou marido de uma hora pra outra? Seu Zé pediu permissão, é claro, aos mentores dele e foi fazer uma visita pro amigo do meu namorado. E eu já tinha tido uma experiência anterior na casa da minha amiga de infância, onde a mãe dela recebia uma cigana que conversava muito comigo. Ela vinha trabalhar e eu aprendi a atender ela. E na casa desses amigos nossos, nunca ninguém tinha tido essa experiência de falar com uma entidade. E no fim, eu tive que atender o seu Zé, porque ninguém sabia o que era um pito ou o que era o marafo. E eu, já por saber, atendi ele. Ele falou com os nossos amigos e veio até mim e me perguntou por que eu não gostava dele. Pérola, numa das discussões por causa do Zé, eu falei pro meu namorado que eu batia nele e no Zé dele junto. O Zé lembrou disso e me perguntou se eu queria brigar com ele. Porque se fosse assim, ele já tinha preparado um cabo de vassoura, guria. O seu Zé vai pra cima, gente, respeita. Na hora fiquei com medo, mas depois conversamos e nos acertamos. Ele nos convidou para uma festa que iria acontecer nos próximos dias no terreiro. E minha amiga, que tinha muita curiosidade de conhecer a religião, acabou me convencendo a ir com ela. Nessa festa, confesso que me tremi de medo quando ouvi a gargalhada das pombagiras, mas depois continuei visitando. Comecei a entrar na gira e descobri que trabalho com Maria Padilha das Almas. Amo ela hoje em dia. Tem que amar ela desde sempre, mas obrigada. Esse foi o resumo de como conheci a religião. Aprendi e estou aprendendo muita coisa com o meu marido. Sim, hoje em dia somos casados. Ah, tá! Amiga, explica um pouquinho, a gente fica confusa. Uma hora se chamou de namorado, outra hora de marido, pronto. Aqui o cérebro desligou. Sim, hoje em dia somos casados. E já entrei oficialmente de cabeça lavada. E também tenho minha mãe de cabeça, que é a Iemanjá, minha rainha, que amo muito. Mas o relato que tenho para contar é o que aconteceu comigo em uma terreira que fomos visitar. Ai, tá preula, amiga, como assim? Eu ainda não acreditava muito nos Exus e pombagiras, mas estava ali para tentar dar uma chance e aprender. E nesse dia que fomos visitar, eu fiz algo que aqui para nós não se pode fazer. Os Exus da outra casa me ofereceram bebida e sem perceber eu tomei, e aquilo não veio como uma coisa boa para mim, pois do nada eu fiquei totalmente bêbada. Calma aí, com um gole? Não era normal, pois eu havia bebido pouco naquele dia, e quando já estava quase acabando a curimba, meu marido me convidou para ir embora. Eu pedi para nós ficarmos ali mais um pouco. Ele não gostou muito, mas ficou ali comigo. Logo depois, eu convidei ele para ir embora. E então, ele que não quis mais. E houve um desentendimento. Eu, já bêbada, não tinha paciência nenhuma com ele. No fim, quando convenci ele a ir comigo, ele teve que voltar no caminho, pois tinha esquecido umas coisas lá no terreiro. Eu, como estava brava, decidi continuar o caminho sozinha. Ô, Glória, bêbada continuando o caminho sozinha, provavelmente à noite. Que combinação explosiva. Pensa numa burrada, Pérola.
Eu bêbada. Ó, eu já tinha feito observação, amigo. Eu bêbada, sozinha. Era uma estrada de chão. Dava pra vir a pé. Era uma rua muito escura. Tinha um lado que vinham casas, no outro só campo com mato e escuridão. E eu indo pra casa, mas louca de medo. Mal conseguia andar direito. A amiga meu ficou mal, hein? Quando meu marido voltou e me viu indo embora sozinha, também ficou bravo. E decidiu cortar caminho. Para de brigar, meu Deus! E ir pelo outro lado, que era mais movimentado, que tinha luz e tudo. Mas era mais longo. Só que quando ele foi dobrar a esquina, o Zé pegou ele e levou ele pro mesmo caminho que eu ia. Esse é o seu Zé. Depois, quando eu falo do seu Zé, gente, os povos não acreditam. Eu, andando lá na frente, ouvi a voz me chamando: Ô moça! Ô moça Andressa! E eu, ouvindo aquilo, apertei o passo. E não olhava para trás, com medo, pois eu não reconhecia a voz. Depois de tanto me chamar, eu olhei para trás e era o Zé Pilintra do meu marido atrás de mim. Primeiro, ele me descascou, me disse que o nego dele já tinha me avisado para não tomar bebida de Exu que eu não conheço. E que eu não deveria ir sozinha na situação e no estado em que eu me encontrava. Eu tentei me explicar, mas eu não tinha nenhuma razão. E foi assim que ele me disse que ia levar com ele todo o mal que estava comigo. Chegamos, enfim, numa encruzilhada. Ele me abraçou e no mesmo momento, aquele mal-estar e a bebida foi totalmente embora. Eu melhorei totalmente. Seu Zé se despediu, me contou que ele trouxe o nego dele no mesmo caminho que eu. E foi assim que esse malandro conquistou a minha amizade, o meu respeito e o meu carinho. E foi por causa disso que eu comecei a ter mais fé nos Exus e Pombagiras, pois na minha crença eles eram o diabo. Mas quando eu dei uma chance de os conhecer, e esse meu jeito de ser curiosa se mostrou que temos que aprender primeiro para depois poder então julgar. Eu agradeço ao seu Zé por esse dia que ele me ajudou e agradeço a todas as entidades que também nos ajudam diariamente. Eles não precisam estar em um corpo físico para estarem trabalhando por nós o tempo todo. Salve, seu Zé Pilintra. Obrigada, Pérola, por ler o meu relato. Espero que ajude muitas pessoas que estão com medo ou com dúvidas sobre essas entidades. Que elas deem uma chance, procurem saber, sejam curiosos. E é isso. Beijos. Desculpas, ficou grande. Tinha mais detalhes, mas iria ficar enorme.